Em Mateus capítulo 8, dos versículos 14 e 15, diz o seguinte, o texto sagrado: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servir. Vou ler novamente. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Pai, Tu és bom e Tu és um Deus cheio de graça e de bondade. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê a graça de escutar a Tua voz nessa tarde. De refletirmos acerca, ó Deus, das Tuas verdades, que são alimento para as nossas almas, que são bálsamo, que são castelo forte, que são torre de sustentação em dias de aflições, de calamidades que nós estamos passando. Fala conosco, fala com a Tua igreja a fim de edificar-nos nessa tarde. Fala também aqueles que ainda não confessaram, não professaram a fé genuinamente no Teu Filho Jesus Cristo. Quero que você continue prestando bem atenção o que nós estaremos refletindo nessa tarde. Interessante perceber neste encontro com Jesus que aquela mulher era sogra de um dos apóstolos. É algo inusitado. Nós temos na narrativa bíblica o Senhor Jesus Cristo indo ao encontro de uma sogra de um dos apóstolos, o apóstolo Pedro. Abrindo um parêntese, era comum e normal os discípulos daquela época serem casados, os apóstolos serem casados. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que se tivesse que casar, casaria com uma irmã crente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja em Corinto, capítulo 9, versículo 5. O apóstolo diz: Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Fechando parênteses, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a cura da sogra de Pedro. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, quero afirmar nessa tarde que foi Jesus que marcou esse encontro com a sogra de Pedro. E é Jesus que nos recebe no seu reino, no reino de Deus Pai. É Jesus que nos aceita, nos salva e nos livra da morte espiritualmente. Não é o homem que encontra a Jesus, não é o homem que aceita e que recebe a Jesus, mas é o próprio Jesus que marca este encontro, que o aceita e que o recebe no reino de seu Pai. E diante disso iremos meditar no seguinte tema essa tarde: Jesus é quem marca os encontros. Jesus é quem marca os encontros. Como podemos provar que é Jesus quem marca os encontros? Porque Jesus, em primeiro lugar, entrou na casa de Pedro. Diz o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 29, que Jesus, quando saiu da sinagoga, onde eles estavam cultuando a Deus, se reunindo no culto público a Deus, e quando eles estavam cultuando juntamente com os apóstolos Tiago e João, o texto diz que os apóstolos Tiago e João falaram a respeito daquela mulher a Jesus. Não sabemos se Pedro estava com eles na sinagoga. É provável que sim, juntamente com André. Preste atenção o que eu vou lhe dizer nesse momento. É importante você observar que essa narrativa é que Jesus, tendo sido convidado ou não para entrar na casa de Pedro. Então o importante disso é não sabermos se Cristo foi convidado ou não. O importante é que ele entrou naquela casa. No caso de Zaqueu, o cobrador de impostos, ele se convidou, dizendo em Lucas 19, versículo 5: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar
em sua casa. Eu quero te dizer que quando Jesus de Nazaré entra em nossa história, em nossa vida, em nossa casa, Ele nos salva de nós mesmos, de nossos pecados, de nossas enfermidades, quer seja físicas, quer seja espirituais, porque Ele levou sobre si todas as nossas debilidades, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo, a ira de Deus, satisfez a justiça de Deus no madeiro, na cruz do Calvário. E Jesus disse em João, capítulo 10, versículos 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar ou arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode as arrebatar ou arrancar da mão de meu Pai. Eu quero te dizer nessa tarde que Jesus é o supremo e bom pastor. É aquele que ora por nós. É aquele que intercede por nós, juntamente ao Pai, à direita da majestade de Deus, o próprio Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão de fato e de verdade da pessoa maravilhosa de Deus, Jesus de Nazaré. Jesus disse certa feita, eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele conhece as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele conhece as ovelhas perdidas entre as nações da terra. Jesus, ele intercede por elas antes da fundação do mundo. Jesus, ele mesmo disse em João 17, 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, Pai. Jesus teve misericórdia da sogra de Pedro. Ele entrou naquela casa com o propósito de curá-la, pois ela estava de cama, ela se encontrava acamada e com febre. O médico e gentil Lucas, no capítulo 4, versículo 38 de Lucas, ao narrar esse fato, ele disse que a febre era alta. Isso nos demonstra que não era qualquer febre que ela estava sentindo, mas era uma febre grave. A febre na época, em um curto espaço de tempo, ela poderia levar uma pessoa a óbito. Aquela mulher, provavelmente, ela poderia morrer daquela febre, pois não existiam avanços medicinais, medicamentos que ajudassem nessa situação, naquela situação. O que, segundo a medicina contemporânea, nos dias atuais, nos dias de hoje, nos nossos dias, nós podemos entender que essa febre alta era altamente grave, né? Pois ela elevava essa temperatura no organismo de forma demasiada. Então, segundo os estudiosos do nosso tempo, essa febre a qual provavelmente essa mulher estava acometida era um estado muito difícil de ser revertido, de ela ter reações diante do que a medicina proporcionava naquela época. Podendo provocar ainda essa febre gravíssima, desidratação, alucinações e convulsões, com sintomas como tremedeira de membros e perda de consciência. O fato é que, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, Jesus, ele repreendeu a febre alta, né? Podendo significar que não era apenas uma doença física, mas provavelmente também uma doença espiritual. Jesus repreendeu aquela febre altíssima e pôs-se junto daquela mulher e a febre a deixou imediatamente. Isso quer dizer que foi uma operação miraculosa, foi um milagre da parte do Senhor Jesus sobre a vida daquela mulher, promovendo uma cura física e quem sabe ainda uma cura espiritual naquela mulher. Infelizmente, nos nossos tempos tem muita gente que
que só quer ser encontrado por Jesus por causa das situações graves de sua vida. Eles só vêm para Jesus ou só querem ter um encontro com Jesus porque eles estão passando por aflições, por dor e sofrimento. Por exemplo, muitas vêm a Jesus querendo que ele lhes cure de uma enfermidade terminal. Outros, quem sabe ainda, sentindo fome física. Ou para ser bem-sucedido, ter bênçãos materiais nessa vida, acumular riquezas nessa vida, colocando seu coração nas riquezas. E você que me escuta nessa tarde, peça a Jesus para que ele possa lhe encontrar com a motivação certa, que você tenha a motivação certa. Qual é a motivação? Qual é o anelo e o desejo da nossa alma? Por que eu digo isso? Porque a gente deve buscar o Senhor com um anelo de conhecê-lo, de conhecer a Jesus, desejar ter uma intimidade, um relacionamento íntimo com Jesus. Peça a Jesus, peça a Ele, para Ele fazer morada em você, que Jesus faça morada em nós. Entre na minha casa para transformar o meu eu, pois eu sou um pecador. Reconheça que você é um pecador carente da graça de Deus. E não tem nenhum outro interesse a não ser esse. De declarar, de confessar que precisa de Jesus. Que precisa da sua graça transformadora, libertadora sobre a sua vida nessa tarde. Diz o texto que logo que a febre deixou aquela mulher, Lucas 4:39, ela se levantou imediatamente e passou a quê? A servi-los. E significa uma coisa, segundo o pastor Timothy Keller: se cremos em Jesus apenas quando Ele está operando coisas grandiosas em nosso favor, não servimos de verdade, apenas o usamos. É como o pastor Hernandes Dias Lopes falou: o povo só quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. De fato e de verdade. Isso aconteceu no passado e acontece nos tempos, na contemporaneidade dos dias. Ouvintes, que não tentemos, melhor dizendo, usar Jesus para servi-lo com toda que nós não tentemos usar Jesus, mas servir a Jesus com toda a força de nossa mente, corpo e alma. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Estamos afirmando: Jesus é quem marca os encontros. Como podemos provar que é Jesus que marca os encontros? Em primeiro lugar, porque Jesus entrou na casa de Pedro. Em segundo lugar, porque Jesus é quem toma pela mão. É Jesus que lança o seu braço de amor, a sua mão de amor ao entorno dos seres humanos. O texto em Mateus segue dizendo no versículo 15: tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a quê? A servi-lo. A servir aquelas pessoas que estavam ao seu entorno. É interessante que o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 27, vai narrar que certa feita Jesus tomou pela mão um menino. Vejam só, um menino que estava possesso por um demônio, que tinha ficado como morto. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Glórias a Deus, aleluias por isso. Em outra ocasião, em outra situação, Jesus tomou pela mão um cego. Um cego, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo.
Louvado seja o nome do Senhor. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, quando Jesus nos toma pela mão, Ele nos transforma em homens e mulheres de coração, não mais de coração duro, mas homens e mulheres com coração maleável, mole, que Ele pode moldar segundo o seu caráter. O caráter dele é aprovado, o caráter dele é perfeito, o caráter dele é honroso e cheio de graça e de bondade. E todo aquele que recebe a Jesus tem o seu caráter modificado, transformado mediante a aperfeiçoação dia após dia, uma santificação progressiva, gradativa. Hoje você pode encontrar em Jesus essa oportunidade de uma real transformação. Não endureça seu coração hoje. Jesus te chama para ter uma vida transformada por intermédio da sua vida, por intermédio do seu pastorio, por intermédio do seu ensino, da sua instrução. Ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados. Vejam só, é um convite a todos, sem acepção de pessoas. Vinde a mim todos que se encontram cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você encontrará descanso para a sua alma se você se entregar a Jesus. Aqui no presente e no porvir, incomparavelmente melhor, como Paulo, ele descreve a chegada nos céus de glória, que será incomparavelmente melhor, de forma consciente e de forma pessoal. Paulo já expressava algo que ele creu, que ele confiava. A despeito do paraíso, ao fechar os olhos nessa vida, abriria no paraíso, contemplaria a face de Cristo e gozaria de forma parcial, esperando a ressurreição entre os mortos, para gozar de forma inteira, completa, com os santos. E Deus, Ele lhe convida nessa tarde: receba a Jesus. Faça essa oração comigo. Eu confesso que sou um pecador e creio no nome de Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Seja perdoado nessa tarde pelo sangue de Cristo. Seus pecados passados, Deus não se lembra mais. Seus pecados presentes, jamais se lembrará. E futuros, jogou no mar do esquecimento todos eles. Mas se faz necessário você confessar publicamente o nome de Jesus Cristo.